uma porta, um sinal e um livramento. Agora aparece um nome chamado Jesus Cristo. João Batista, quando o vê, o declara, ou faz uma declaração muito importante. Ele confessa e diz: Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A lição de número 4, querido, que é essa lição aqui, a lição de número 4 tem como título O Filho que Redime. E aí nós estamos trabalhando a revista do primeiro trimestre, essa daqui, do primeiro trimestre, que tem como título O Plano Perfeito, a Salvação da Humanidade, a mensagem central das Escrituras. Então toda a lição desse trimestre, primeiro trimestre, vai trabalhar sobre esta doutrina, a doutrina da salvação, uma doutrina super importante para o nosso desenvolvimento cristão. Então, como de costume, nós vamos usar esse tipo de plataforma, esse tipo de método, né? E a gente precisa compreender o quanto nós precisamos de alguma maneira, entender o conceito de que nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento, a gente pode dizer, o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos desenvolver o nosso crescimento espiritual. É muito importante. Também nós vamos usar, queridos, uma plataforma também aqui, um método, que é esse daqui, ó, trazendo para nós compreendermos alguns termos que aqui nós temos. Nós temos a Páscoa, nós temos o Cordeiro de Deus, nós temos a expiação, nós temos o que mais aqui, deixa eu mostrar para vocês, a reconciliação, redenção, e aí os conceitos de redenção, redimir, redentor, e também ainda há muitos conceitos que a lição ela vai trabalhar. Então eu deixo para o professor e o aluno pesquisar, fazer as suas anotações, grifar os pontos mais importantes para que você possa, de alguma maneira, compreender a aula, tá bom? Então nós vamos agora para a lição. A lição, como eu já falei aos irmãos, ela tem um título que é necessário nós compreendermos. Vamos lá. Então a lição diz o quê? O título da lição é O Filho que Redime. E aqui eu fiz questão de grifar aqui o Filho. Ele é identificado aqui como Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que tem o poder, a obra e a missão de redimir a humanidade. E aí nós vamos para o texto principal. O texto principal aqui, ó, texto principal, deixa eu só ajeitar aqui para os irmãos. Diz o que é o texto principal? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante é que aqui nós já temos alguns termos que a gente precisa desenvolver e compreender. Que termos são esses que a lição ela vai tratar? O resumo da lição também vem dizendo assim: o sacrifício único de Jesus como Cordeiro de Deus para nos redimir do pecado e nos reconciliar com o Pai. Cumpre as profecias, trazendo libertação e perdão definitivo para quem crê. Veja só que o resumo da lição, ela vem trabalhar esse conceito ou trazer o que a lição ela vem, de fato e de verdade, ensinar. Nós temos sacrifício único de Jesus, nós temos Cordeiro de Deus, nós temos a palavra redimir, pecado, reconciliar, nós temos a palavra Pai, e aí nós temos a palavra profecias, libertação, perdão definitivo, e aqui também o crer. Veja só, nós vamos para os conceitos, para nós compreendermos alguma coisa. Deixa eu só aqui mostrar para vocês, olha só. E aí nós temos já alguns conceitos que nós precisamos já compreender. E aí nós temos já a Páscoa, aqui a Páscoa, Cordeiro de Deus, expiação. Nós temos a tipologia aqui, reconciliação, e aqui alguns outros termos aqui, tá bom? Então vamos compreender e entender o que é a Páscoa, querido. A Páscoa, e para que você bem entenda, deixa eu só também mostrar aqui para vocês. É necessário você entender que a lição, eu fazendo ali uma pesquisa minuciosa, na lição nós conseguimos grifar 51 termos, além desses de remissão, salvação, perdão, aí nós temos livramento, nós temos libertação. Então esses são alguns termos que o aluno ele deve
grifar, ele deve pesquisar. Hoje nós temos ferramentas, queridos, instantâneas. Elas podem nos auxiliar, elas devem nos auxiliar. Nós precisamos usar essas ferramentas para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento como cristão. Quer ver? Vamos aqui, ó, a Páscoa. O que a Páscoa ela vem tratar? O que a Páscoa vem falar? Ela era um festival instituído por Deus para comemorar a libertação de Israel do Egito. E aí você encontra essa referência lá em Êxodo, capítulo de número 12. Deixa eu só tirar aqui isso. Êxodo, capítulo de número 12. Era celebrada anualmente e envolvia o sacrifício de um cordeiro. Jesus é chamado de nossa Páscoa. Assim está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vejam só como é importante nós compreendermos estes termos, tá bom? Nós compreendermos estes termos aqui. Vamos lá. E aí nós vamos agora para aqui ver o quanto é necessário. Vejam só. Esses termos aqui, querido, ele abre o leque para nós compreendermos o que a lição de fato e de verdade ela vai tratar. Se você bem entender, a lição de número 4, melhor dizendo, a lição de número 5, que é essa lição aqui, já mostrei aos irmãos, ela vem de alguma maneira fazer nós entendermos o que é esse negócio de remissão, redimir, redentor e redenção. Quer ver? Vamos compreender mais uma vez lá e ver esse termo lá. Olha aqui, ó. Vamos compreender aqui, ó, o termo. O que significa redenção? Redenção é o resgate por pagamento de preço. Quer dizer, a redenção é um resgate que Jesus fez por nós. Ele mesmo pagou o preço. É linguagem de libertação. Alguém estava preso sobre domínio e foi libertado porque um preço foi pago. Na salvação, o preço é o sangue de Jesus Cristo. Então, a nossa redenção, o nosso livramento, o nosso resgate, a nossa libertação, querido, ele custou um preço altíssimo. Lá, se não me engane, a uma das passagens, melhor dizendo, a um hino da harpa, eu vou deixar aqui a referência desse hino da harpa, que diz assim: não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas por seu sangue vertido lá na cruz. Vejam só como os hinos da harpa cristã também ela tem esses ensinamentos para nós. Então, novamente, o que é a redenção? É um resgate. É resgate por pagamento. Quer dizer, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos libertou. Como foi essa libertação? Ele pagou um preço, um alto preço. Que preço foi esse que ele pagou? A sua própria morte. O sacrifício de Cristo foi o preço pelo qual nós pagamos, ou nós fomos libertos. Isso é muito importante nós compreendermos isso. Mas só que tem ainda outras referências aqui, ó, na lado. Vamos compreender o redimir. O que o redimir fala? Redimidos significa pessoas que foram resgatadas. Ser redimido é ser tirado de uma situação de prisão, dívida, mediante o pagamento de um preço. Na lição, a ideia é: Cristo pagou o preço com o seu sacrifício para nos libertar do pecado e nos trazer de volta para Deus. Vejam só como essa ideia de ser redimido, de redimir, ele é muito importante para nós. Então, a salvação, querido, como na lição passada, e aqui eu vou deixar o cards ou vou fazer uma playlist, na lição passada nós trabalhamos sobre a justiça de Deus. O Deus que justifica, o Deus de justiça. Então, a justificação, que é um ato da salvação, na justificação, nos tornamos justos, como se nunca tivéssemos errado diante de Deus. Mas, porém, todo esse processo, o interessante é que todo esse processo de justificação está também no preço que Jesus pagou, que foi aqui a remissão. E aí, quem foi que fez isso? O Redentor. Vamos conhecer o aspecto do Redentor. O que é o Redentor? Redentor é quem realiza a redenção, isto é, quem paga o preço do resgate para libertar alguém e restaurar sua condição. Vejam só como isso é muito importante nós compreendermos isso. Vejam, irmãos, que é muito importante nós absorvermos isso. O que mais diz? Redentor é igual a resgatador. Redentor é igual a resgatador. Na lição, o Redentor é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que por seu sacrifício nos liberta do pecado e nos reconcilia com o Pai. O que nós estamos tentando, de alguma maneira, entender? O que nós estamos tentando entender, querido? É que
Houve um preço pago para nos libertar. Houve um preço a ser pago para nos libertar. Não é apenas o ato de nos trazer para a vida, não é apenas o ato de nos resgatar, não é apenas o ato de nos justificar, não é apenas o ato de nos santificar, não é apenas o ato de nos regenerar. Todo esse processo acontece, porém, nós fomos, de alguma maneira, remida, liberta. Para que essa libertação acontecesse, um preço teve que ser pago. Não ao inimigo, não a Satanás, mas a Deus. E o preço a ser pago foi a própria morte de Jesus em nosso lugar. Ele morreu e pagou o preço. E apresentou a Deus o seu sangue como o valor, como a moeda para nos resgatar. Vejam só, querido, como isso é muito importante. Então, a lição desse trimestre ela está muito boa. É doutrina e é teologia pura. A escola bíblica dominical, deixa eu abrir esse parênteses, ela é a maior escola, é o seminário Céu Aberto, de graça, 0800, aonde teologia bíblica e sistemática é ensinada. Amém? Vamos para a nossa lição, continuarmos na nossa lição. O que a lição mais ela vai tratar? Né? Nós já lemos o resumo e agora nós vamos para uma outra página. E aí eu quero também, irmãos, explicar que, como a gente pode dizer, eu não me aprofundei, eu fiquei apenas até a introdução, tá bom? Para que os irmãos entendam. Deixa eu só alinhar aqui, ok. A introdução, ela também vai jogar luz no restante da lição. Então a introdução também, ela tem uma coisa muito importante, muito interessante, querido. Muito interessante. Quer ver? Deixa eu só ajeitar aqui. Muito bem. O que a introdução diz? Ó, nesta lição, e aqui, deixa eu só apresentar a vocês, é essa a lição. Né? O que ela tem dizendo? O que ela vai dizer? Nesta lição, nosso foco é a centralidade. Interessante aqui, ó. Centralidade de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante, o Cordeiro de Deus. O que é isso, o Cordeiro de Deus? Vamos ver lá os termos que tem lá no Cordeiro de Deus. Deixa eu só aqui melhorar mais. Opa, tá aqui. Aqui, ó. Cordeiro de Deus. Vamos grifar para a gente conhecer um pouco. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está apontando Jesus como sacrifício perfeito. Ele reúne várias imagens. O Cordeiro Pascual, Êxodo 12, o sistema de sacrifícios e o servo sofredor, Isaías 53. Jesus não é apenas um exemplo moral, ele é o Cordeiro que resolve o pecado. Vejam só que o sacrifício de Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é definitivo. Ele não apenas é um paliativo, não precisa novamente Jesus se oferecer. De uma vez por toda ele foi oferecido e de uma vez por toda ele nos resgatou, ele nos comprou, ele nos salvou, ele nos justificou. E isso é muito importante nós compreendermos isso. Muito importante nós compreendermos isso, tá bom? Então temos também, interessante aqui, e aí você pode observar o quanto ainda há outros termos que a gente praticamente ainda vai trabalhar, mas vamos voltar para a lição, tá bom? Muito bem. Olha aqui, ó. O que a lição ainda fala? É a centralidade de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Remissão é tirarmos do pecado. É nos resgatarmos das garras do pecado. Desde o Antigo Testamento, a imagem do Cordeiro Pascal, em Êxodo 12, já anunciava um livramento divino, simbolizando a libertação da escravidão e a proteção pelo sangue. Essa tipologia, aí nós vamos voltar. O que é tipologia, irmão Francimir? Vamos lá para os termos. A tipologia, olha só, ela está bem aqui. A tipologia, vejam só, onde é que está? Bem aqui, ó. Tipologia, vamos lá? Bem aqui, ó, tipologia. Tipologia é quando um evento, pessoa ou símbolo do Antigo Testamento funciona como um modelo que aponta para Cristo. Pronto. Tipologia nesse sentido. Eis o Cordeiro de Deus. Do Antigo Testamento, qual é a tipologia referente ao Cordeiro? Cordeiro lá no Antigo Testamento que livrou, que o quê? Que Deus diz, matará um cordeiro ou um cabrito, se não me engano, ou um cordeiro, um carneiro, de 1 ano sem defeito nenhum. Era para eles sacrificarem, pegarem o sangue daquele cordeiro e passarem nos umbrais da casa
nos umbrais, para que o anjo da morte, quando visse o sinal, o sangue, não atentasse com a morte. Então, aquilo é uma tipologia. No Novo Testamento, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você percebe que essas tipologias do Antigo Testamento, no Novo Testamento, se cumpre em Cristo. Vamos ver o que mais diz o texto. Não é alegoria inventada, não é invencionismo, não é uma invenção aleatória. Olha, essa pedra bem aqui, essas 4 pedras, essas 5 pedras significam uma tipologia do nome de Jesus. Não é alegoria inventada. É reconhecer, deixa eu só sair daqui, reconhecer um padrão que a própria Escritura confirma. O Cordeiro, o sangue, o livramento, a substituição. Então isso é muito importante nós compreendermos. Então o modelo está aqui, querido, para você voltar novamente, ver, tá bom? Essa aula, querido, ela se completa nisso. Então ainda há muitos outros termos aqui que a gente poderia analisar, e a gente ainda vai analisar. Vamos voltar para a aula, voltar para a lição. Vamos lá para a lição. O que a lição mais diz? Diz assim: essa tipologia profética se cumpre gloriosamente em Cristo, cujo sacrifício vicário é a única e suficiente obra para a redenção da humanidade, quer dizer, o resgate, pagar um preço. O sangue de Jesus derramado na cruz aniquila o pecado e estabelece uma reconciliação. Ó, reconciliação, nós temos lá. A reconciliação está lá. Vamos ver o que significa a reconciliação. Ó, vamos aqui, cadê? Está bem aqui, ó. Reconciliação, ok. O que diz reconciliação? É restauração de relacionamento. O pecado não gerou apenas sentimento ruim, gerou ruptura real. Em Cristo, Deus restaura a comunhão com o ser humano, fazendo e trazendo a paz. Então, reconciliação é trazer novamente aquele relacionamento que nós tínhamos com Deus, ok? Então, nós estamos já chegando à conclusão da lição, mas precisamos aqui ainda fazer algumas leituras. Reconciliação definitiva com Deus. Ao final, refletiremos sobre viver como redimidos e reconciliados, desfrutando da plena comunhão com o Pai. Então, querido, o que é a introdução aqui, ó? Então, eu vou ficar só na introdução, e aí nós vamos concluir lá com os termos, que ainda há mais termos aqui para nós vermos, que é expiação. Nós já vimos esse daqui, nós já vimos o Cordeiro de Deus, nós já vimos a Páscoa, a tipologia, a reconciliação, faltou a expiação. O que é a expiação? Expiação é o ato de lidar com o pecado de forma que a comunhão com Deus seja restaurada. Na Bíblia, isso inclui o aspecto de culpa removida. Ele expia, ele atrai para si. E relação reparada. Cristo é o sacrifício que realiza isso plenamente. Então você percebe que esses termos, querido, praticamente quase todos os termos, eles estão correlacionados. Eles estão, de alguma maneira, envolvidos no ato da salvação. Vejam só o quão é importante, querido, nós estudarmos a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, querido, ela é muito ampla. Ela tem aspectos que, quando nós nos aprofundamos, nós somos, de alguma maneira, impactados por aquilo que Deus fez por nós. Tá bom? Então, chegamos à conclusão da lição e da aula de número 4. Até um próximo vídeo e que Deus nos abençoe. Amém.